em 3 João, capítulo 1. Terceira Epístola de João, capítulo 1. Queridos, eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, né? Deus está ministrando os nossos corações. Eu tenho certeza que os cânticos ministrados, você já foi ministrado, está sendo ministrado, porque Deus tem uma palavra para você, para nós, nessa noite. Nada em nossas vidas, ou nada na vida de um cristão, acontece por coincidência. Eu sempre digo e reforço que na vida do crente não existe coincidência, existe providência. Então, pela providência de Deus, você está aqui hoje, nessa noite. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto: amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse momento oportuno em tua presença. E que o Espírito do Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua Shekinah continue sobre as nossas vidas. E que sejamos edificados e abençoados nesta noite. E principalmente, que o seu nome seja glorificado. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu gosto de mensagens temáticas. Por isso, eu intitulei a mensagem desta noite como os 4 pilares da prosperidade. E achei oportuno o Senhor ministrando no meu coração sobre isso. E João, ao referir-se ao seu discípulo amado, eu achei muito interessante, porque ele faz aqui uma saudação, diz: acima de tudo, eu desejo a sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui nós temos um exemplo de alguém que realmente estava vivendo um evangelho pleno, porque a maior prova de que vivemos um evangelho pleno é quando alcançamos essa situação, prosperidade de alma. Coisa tremenda. Mas, queridos, nós vivemos tempo em que, principalmente nessa chamada sociedade pós-moderna, e eu penso que junto deste estigma de sociedade pós-moderna, isso acompanha-se a isso uma série de situações contrárias. A sociedade pós-moderna é a sociedade em que ela olha a pessoa por aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. É a sociedade do ter e não mais a sociedade do ser. E nós queremos entender nessa noite o que realmente é prosperidade. Porque normalmente, e eu poderia fazer aqui uma pergunta, e nós teríamos aqui respostas variadas. Mas normalmente, quando nós falamos em prosperidade, nos vem à mente o aspecto financeiro. Entretanto, biblicamente falando, a prosperidade é muito mais do que isso. E é exatamente isso que nós queremos compartilhar com a igreja nessa noite. Muitos pensam que serão prósperos e satisfarão as necessidades da alma adquirindo, consumindo bens. E infelizmente, isso também tem acontecido no nosso cotidiano. Vivemos a sociedade do ter e não do ser.
É muito comum as pessoas serem valorizadas ou reconhecidas pelas posses que têm, são pelas posses que têm e não verdadeiramente pelo que são. Então, o que é prosperidade? Poderíamos colocar aqui vários pilares, mas nós vamos trabalhar nesta noite sobre a prosperidade na perspectiva de 4 pilares. Queridos, porque é algo impressionante a facilidade que nós, quando eu digo nós pessoas, seres humanos, temos em avaliar uma pessoa pelos seus aspectos externos. Queridos, ninguém que tenha algum conhecimento aqui acerca da forma, do modus operandi, né? Essa é uma expressão aqui que o Kleber conhece bem, de um estelionatário. Será que um estelionatário ele aborda alguém todo mal acabado, mal vestido? O estelionatário ele chega, primeiro ele tem um bom vocabulário, ele tem bons argumentos, mas ele chega normalmente de terno e gravata ou muito bem vestido. Porque nós, de uma certa forma, temos essa facilidade de avaliar alguém pelo seu externo. E é incrível, o sujeito ele não tem nem um ensino médio, mas às vezes é chamado de doutor, porque está bem vestido e anda num carro de 250 mil reais. O camarada entrar nesse pátio aqui com um Camaro amarelo, algumas pessoas vão ficar impressionadas. Nossa, esse deve ser um doutor. E às vezes o carro foi financiado em 98 meses. Queridos, mas o fato é, vivemos na sociedade do ter. As pessoas são valorizadas por aquilo que têm e não mais por aquilo que são. Entretanto, essa não é a lógica de Deus. Nunca foi. Por isso, queridos, o primeiro pilar da prosperidade, eu vou começar, claro, pelo pilar mais importante, é o pilar espiritual. E como nós construímos um pilar espiritual? O primeiro aspecto é a fidelidade. E se nós olharmos, eu consultei o original, o que significa fidelidade, ela significa estabilidade. Portanto, queridos, nós precisamos ser estáveis. Você sabe como se chama lá as balanças tem, nós chamamos o fiel da balança. Por que ele é chamado fiel? Porque ele tem que aferir de forma verdadeira. O cristão, ele precisa ser estável. Esse é o primeiro aspecto para construirmos o pilar mais importante para alguém dizer, eu sou próspero. Não adianta se nós entrarmos aqui, se você chegou aqui hoje com um Camaro amarelo. Isso não é prosperidade. Próspero é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Queridos, eu não estou aqui, não prego aqui a teologia da miséria. Mas também temos que tomar cuidado com uma chamada teologia da prosperidade, que diz que você tem que determinar que Deus vai te dar riqueza. Mas não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Queridos, é preciso ser fiel. Queridos, nesse exato momento aqui, quando nós cantamos e entregamos ao Senhor os nossos dízimos, isso é uma forma de fidelidade. É apenas uma das variáveis. Ser dizimista é uma das variáveis, porque é mais do que isso. Queridos, nós temos que ter estabilidade, ou seja, vivermos de forma
equilibrada. Há situações em que nós encontramos o irmão, ele está na graça, na bênção. O fogo, você pega na mão dele, começa a esquentar. Mas, queridos, passou 6 meses, cadê o sujeito? Sumiu, evaporou. Não é? Queridos, isso não é estabilidade. Estabilidade é independente se os ventos são contrários, se as circunstâncias não são as favoráveis, mas você permanece firme no caminho. Isso é estabilidade. Mas, queridos, tem mais coisa. O pilar espiritual, ele também se faz com firmeza. Firmeza no original é palanque, estaca, suporte estável. Significa rigidez, que é a capacidade que o material tem de sofrer pressão sem perder a forma original. Queridos, tem crente que começa a ver uma pressãozinha, ele já começa a amarelar. Queridos, nós temos que entender que a vida do cristão é uma vida de desafios, é uma vida de lutas, mas o Senhor é quem garante a nossa vitória. Mas Jesus conta uma parábola. Ele conta uma parábola sobre o semeador. E ele diz lá que existe uma semente que foi semeada entre espinhos. Foi semeada e logo depois cresceram os espinhos e sufocaram-na. E o que nós aprendemos com isso? Que às vezes as circunstâncias, as dificuldades, a perseguição, a luta tem levado muitos a desistirem ou a viverem o evangelho que não é o evangelho que Deus quer que você viva. Uma semente entre espinhos. Mas, queridos, é a graça de Deus que nos faz sobrepujar, vencer os espinhos e avançar. Portanto, queridos, se queremos ser prósperos, se queremos um pilar espiritual, é preciso firmeza. Mesmo com pressão, não perder a forma original. E se nós aceitamos Jesus, a nossa forma é a forma de Cristo. E nós não podemos deixar as circunstâncias nos levarem a caminhos tortuosos. Mas acreditem, tem muitas pessoas se deixando levar pelas circunstâncias, pelas dificuldades. E hoje pela manhã na escola dominical falamos um pouco sobre isso. Querido, Jesus em nenhum momento disse que a nossa vida seria fácil. Se alguém encontrar isso na Bíblia, me mostre. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. É tomar a decisão correta, independente das circunstâncias. Queridos, mas o pilar espiritual ele também é constituído de temor. Temor no original é respeito, é reverência, não é medo. Se normalmente o temor ele é associado ao medo. Deus não quer que tenhamos medo dele. Isso não faz sentido. Porque eu creio que as minhas filhas não têm medo de mim. Pensar nessa cara brava. Não tem, né, Jéssica? Às vezes. Né? Tem medo de mim, Lucas? Nesse caso é bom um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que Deus não quer que tenhamos medo dele. Não, é o nosso Pai que nos ama, que deu o que tinha de mais precioso, de mais valioso, tão inacreditavelmente valioso, que
não existe uma palavra na língua portuguesa que possa expressar a grandiosidade do amor de Deus. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe uma palavra na língua portuguesa, como não existe no hebraico, no aramaico e no grego, que possa, na sua totalidade, expressar a grandiosidade do amor de Deus. Logo, não temos que ter medo dele, temos que adorá-lo, temos que ter reverência, temos que ter um desejo, uma inclinação em servi-lo, em adorá-lo, porque ele é aquele que zela por nós. Queridos, a Bíblia é tão incrível, o Senhor é tão incrível que ele diz assim: enquanto você dorme, Deus está te abençoando, está te providenciando bênçãos. Não é isso que a Bíblia diz? Por isso, querido, insônia. Se você tem insônia, começa a orar ao Senhor, porque você tem que dormir, porque é dormindo que Deus está trabalhando. Durma. Só não perca a hora de ir trabalhar. Queridos, um exemplo de temor está lá em Jó. Jó era um homem admirável. Eu já falei aqui em outras ocasiões, em outras ministrações. Existem algumas pessoas que eu particularmente quero encontrar lá na glória. É claro que ao nosso mestre, nosso Senhor, no primeiro plano, claro, sempre. Mas alguns homens de Deus foram tão incríveis e, se nós tivermos essa oportunidade, eu quero conversar com eles. Porque Jó é um homem tão temente a Deus, um homem tão preocupado em servir a Deus, que ele fazia, queridos, sacrifícios preventivos. Porque normalmente os sacrifícios eles eram feitos quando os pecados já haviam sido cometidos, e os sacrifícios eles eram para encobrir esses pecados. Mas Jó fazia sacrifícios preventivos. Ele dizia assim: os meus filhos fazem festas. Jó é um homem rico, né? Um homem que foi ricamente, duplamente abençoado por Deus, e na sua riqueza ele era um homem que abençoava seus filhos e filhas. E eles eram festeiros. Ele dizia assim: eu sacrifico, porque vai que em uma dessas festas os meus filhos tenham feito algo que não tenha te agradado. Isso é temor. Que exemplo de temor. Ele fez um sacrifício preventivo. Portanto, queridos, o que Deus quer de nós é temor, um coração inclinado em nos esforçarmos para fazermos o melhor. Não significa que Deus quer a nossa perfeição, porque isso Deus sabe, porque Ele é o nosso Criador. Nós somos seres absolutamente imperfeitos, e é exatamente a graça de Deus que nos mantém aqui. É a graça de Deus, o favor não merecido, porque graça significa isso, favor não merecido. Eu não mereço, mas a graça de Deus me alcançou. É a graça de Deus que nos permite estarmos aqui nesta noite. Amém? Oh, glória. Queridos, mas há também um outro pilar importantíssimo, ou melhor, nós estamos construindo aí um pilar espiritual. Aí eu tenho, o pastor disse que hoje eu posso ir até às 10 horas. Não é isso, pastor? Às 10 para as 9. Fica tranquilo. Mas é o pilar da perseverança, constância, persistência. Queridos, nós cantamos aqui, o irmão Kleber fez a citação, e vou também usá-la, porque é pertinente ao momento. Aquele coxo, eu não me lembro aqui, mas foi muito tempo. Quem lembra quanto tempo ele estava esperando na fila? Quanto? 35 anos? 38? Ok. Queridos, eu perguntei para mim mesmo: será que eu ficaria na beira daquele tanque de 38 anos? Você ficaria? Quantas vezes
ele deve ter presenciado a chegada do anjo, o mover das águas, alguém pular na piscina, no tanque, sair curado, todo feliz, e ele lá mal acabado, arrastando a perninha e não conseguia chegar no tanque. Mas ele permaneceu. Queridos, perseverança. Aquele que perseverar até o fim, perseverar é tomar uma decisão de continuar firme, independente das circunstâncias. É uma decisão. Senhor, eu vou continuar firme, eu vou te servir. Senhor, a situação está difícil. Senhor, as coisas não estão realmente como eu gostaria que estivessem. A política não está favorável, a inflação está aumentando, e você pode elencar uma série de problemas aqui, queridos. Mas nós precisamos de perseverança. Continuar firme, sem desviar o foco. Quando nós desviamos o foco, sabe o que acontece conosco? Vou exemplificar. Lembra de Pedro, quando Jesus estava caminhando sobre as águas? Pedro, um sujeito também, gente fina demais, mas ele era sanguíneo. Na hora que ele viu Jesus andando sobre as águas, se assustou lá, e ele foi desafiador. Se é tu, mestre, então diga que eu vá contigo. Eu vem, Pedro. Ele começou a andar sobre as águas. Daqui a pouco ele olhou do lado, olhou aqui as ondas, né? E Pedro começou a amarelar. Queridos, mas Deus é tão maravilhoso que Pedro podia ter dado um afundão e lá nos corais dar uma ralada na perna. Eu voltar todo ralado com a perna lá no Recife, né, de corais, ou numa rocha, né? Mas não, ele foi afundando assim, gradativamente, né? E é Jesus operando um milagre, né? Da lei da física, né? E aí, tá bom, Pedro, tem tua mão aqui, vamos lá. Queridos, nós cristãos, pela fé, andamos sobre as águas, mas começamos a afundar quando olhamos as ondas, quando olhamos as circunstâncias, quando titubeamos, quando achamos então que o Senhor não é suficiente para acalmar a tempestade. E Jesus também deu uma grande lição aos discípulos, quando, por conta da tempestade, então Jesus acalma a tempestade, e eles ficaram assustados, ao mesmo tempo admirados. Quem é este que até os ventos obedecem? Quem é este? É o Criador. É Ele. Queridos, perseverança, para que tenhamos um pilar espiritual bem feito, bem firmado, bem fincado, é preciso perseverança. E, claro, precisamos fechar, concluir este pilar com fé. E fé é a capacidade de crer naquilo que não é palpável. Está lá em Hebreus 11, Hebreus 11, verso 1, verso 1. Fé é simplesmente crer no improvável. Fé é crer no impalpável. É muito fácil, isso aqui é uma jarra. Eu posso vê-la, eu posso apalpá-la, né? Eu posso usar aqui todos os meus, o tato, a visão, enfim. Eu consigo sentir, perceber, ver. Mas fé é exatamente o contrário. Eu não ouço, eu não vejo, eu não consigo tatear, mas eu creio. Isso é fé. E, queridos, ela é tão importante que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, Deus, é galardoador daqueles que esperam nele. Oh, que maravilha, queridos! O Senhor é galardoador, Ele é abençoador. Mas, queridos, a fé é algo inexplicável, é inaferível, inquantificável, imensurável, e que depende de você e de Deus.
Eu já falei aqui numa outra ocasião, vou exemplificar rapidamente. Elias estava com o profeta, com o rei Acabe, e havia um período de seca, e havia uma ansiedade por chuva, e então Elias pede lá para o seu moço, para o seu assistente, vai lá na banda do mar e dá uma olhada lá. Ele foi, voltou, até que chegou e falou assim, ó, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou assim, Acabe, pega o teu carro aqui, ó, vá-te embora, porque a chuva vai te pegar no caminho. Ele não ouviu o trovão, ele creu. E Deus honrou a sua fé. Eu já falei sobre isso, né? Uma nuvem do tamanho, claro que na perspectiva aqui, a nuvem não era necessariamente o tamanho, mas é uma perspectiva por conta da altitude. Mas o fato é que do ponto de vista da meteorologia, uma nuvenzinha dessa não produz chuva. Mas Elias, pela fé, disse, Acabe, vai-te embora, porque eu ouço o ruído de uma grande chuva. Queridos, ele ouviu com a fé. Porque se tivesse dado aquele trovão de vibrar a janela, todo mundo tá, já ouviu, foi o Acabe falou, realmente vai chover, né? Ó, chegou a vibrar aqui a minha carroça. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele disse assim, eu ouço o ruído de uma abundante chuva, foi uma palavra profética e de fé. E a chuva veio. Queridos, portanto, o mais importante pilar é o pilar espiritual. É preciso fidelidade, firmeza, temor, perseverança e fé. Esse é o pilar principal. Mas existe também um pilar emocional. Mas antes de falar sobre ele, eu quero fechar sobre o que é ver pela fé. Você se lembra quando, você pode ler na Bíblia, está lá em Gênesis, quando Abraão e Ló, eles chegaram no momento em que eles não podiam mais caminhar juntos. A Bíblia diz que eles eram ricos, muitos bois, muitas ovelhas, e não tinha mais como eles caminharem juntos. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando. E aí, eles assim, Abraão disse assim, ó, você dá uma olhada aí, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, sabe para onde que ele olhou? As campinas, umas terras férteis. E falou assim, é para lá que eu vou. Sabe o que sobrou para Abraão? O deserto. Ele foi ricamente abençoado. Queridos, quando Deus tem um propósito na sua vida, mesmo que você passe pelo deserto, você será abençoado. Porque Deus é que vai fazer a obra. E Abraão sabia disso. Porque Abraão, enquanto o mais velho, ele tinha a prerrogativa de dizer assim, Ló, meu sobrinho, não dá mais, os nossos pastores estão brigando, eu vou para aqui para as campinas de Moabe, do Jordão, e você vai para onde você quiser. Mas ele falou, pode escolher. Vocês acham mesmo que Abraão não sabia qual seria a escolha de Ló? Sobrou o deserto para ele, e ele foi ricamente abençoado no deserto. Queridos, porque a palavra de Deus é muito clara. Quando Deus tem um propósito na sua vida, as coisas vão acontecer. Pode ter certeza. Mas um segundo pilar também importante é o pilar emocional. Queridos, vivemos dias difíceis. Embora nos pareça algo meio que contraditório, mas tem muito cristão com as suas emoções desajustadas, emocionalmente doentes. E é preciso também buscarmos de Deus uma cura para as nossas emoções. E às vezes, irmãos, e eu já ouvi isso ao longo da minha vida cristã, alguém perguntar assim, mas por quê? Por que será que aquele irmão não conseguiu alcançar lá os seus objetivos materiais que ele tem vontade? Olha, mas tem alguns irmãos lá que são tão abastados e outros nem tanto. E
fica aquela pergunta, por quê? Queridos, eu vou te dar um exemplo aqui. Por que tem alguns aqui que Deus permite que ele ande de Ferrari e alguns vão andar de bicicleta? Nós somos como criança pedindo facas. Irmãos, vamos pegar aqui. Se o seu filho menor aqui te pedir uma faca, você vai dar? E se ele fizer bastante birra, e chorar e gritar? Porque não tem como, qualquer pai em sã consciência não vai dar uma faca para o seu filho, porque ele sabe que o seu filho vai ferir-se. Irmãos, às vezes nós somos crianças birrentas, pedindo a Deus coisas que Deus sabe que se Ele te der, você vai se machucar. É melhor que você andar de bicicleta a vida toda e morar numa mansão celestial do que o contrário. Eu ouvi uma ilustração de uma mensagem, algo que me chamou muita atenção. Havia um irmão fervoroso, aquele irmão que não perdia um culto, e normalmente ele ia a pé, e ele morava até longe. E aí iniciou-se na igreja uma campanha de oração. Vamos orar para que Deus dê um carro para o irmão fulano de tal. E assim se fez. E o irmão comprou um carro. Irmãos, ele sumiu. Nunca mais veio no culto. Porque ele tinha um carro e cada domingo ele tinha um compromisso, ou ele tinha alguém para visitar, ou ele tinha que pescar, ou ele tinha que fazer qualquer outra coisa. Queridos, Deus nos dá aquilo que a nossa emoção, que o nosso emocional consegue suportar. Os irmãos estão entendendo isso? E às vezes você se perguntou, mas por que tem um irmão que tem aquela casona bonita, aquele carrão, e eu estou aqui andando de Fusca? Nada contra o Fusca, porque eu já andei de Fusca. Mas o fato, irmãos, é que às vezes somos apenas uma criança pedindo uma faca para o nosso pai, e ele não vai nos dar algo que possa nos ferir, porque o que há de essencial é o reino de Deus. Qualquer situação que de alguma forma possa colocar em risco a nossa salvação, o nosso destino final, que é a glória eterna, Deus não vai nos dar. Amém? Pilar emocional. Queridos, é preciso pedirmos que o Senhor nos cure as nossas emoções. Isso é tão sério que os consultórios e os psicólogos, psicanalistas estão lotados. Não sou contra o psicólogo, a psicanálise, não sou contra não, mas se você precisar, vá em um cristão. Não vá a um psicólogo que não tem compromisso com a palavra de Deus, porque ele vai afundar você ainda mais. Quem tem compromisso com a palavra de Deus tem palavras abençoadoras. Ele usa a ciência na perspectiva divina e vai abençoar você. Queridos, e aí chegamos no pilar físico, saúde. Queridos, não adianta uma excelente condição financeira, mas se você não tem saúde, obviamente que existem as mais variadas circunstâncias e situações que podem comprometer a nossa saúde, mas eu digo as atitudes preventivas que cabem a nós fazermos, nós precisamos fazer, cuidarmos da nossa saúde. Não adianta toda a riqueza, todo o dinheiro, se nós não temos como usufruir dele. Às vezes, claro, isso acontece por circunstâncias alheias à nossa vontade e não tem nada a ver com a nossa negligência. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos negligenciar com a nossa saúde. Porque esse corpo aqui é meu. O Senhor me emprestou e pediu para que eu cuidasse dele. Não é isso? Nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. Então, a gente ouviu isso, eu já ouvi isso. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não,
tudo é de Deus. Este corpo lindo, maravilhoso, de 1,59 m, pertence ao Senhor. É verdade, vocês estão dando risada? Pertence ao Senhor. O que me foi emprestado para cuidar dele. Cuide do seu. E aí chegamos no menos importante, que é o pilar financeiro. Esse é o menos importante. Para firmarmos então os 4 pilares da prosperidade: espiritual, emocional, físico e o pilar financeiro. O termo prosperar significa aumentar, progredir e enriquecer. E o termo prosperidade significa condição de estar bem de vida. Em outras palavras, a prosperidade é a condição em que uma pessoa progride, aumenta, desenvolve-se, tornando-se bem de vida. Mas, queridos, é preciso tomar muito cuidado com isso. Como eu disse, eu não estou pregando aqui, eu não prego lá que a gente não pode orar para que Deus nos abençoe. Não é nada disso não. Você pode orar para que Deus te abençoe. Eu não estou pregando aqui contra a prosperidade e nem estou fazendo aqui a apologia, a teologia da prosperidade. Agora, a Bíblia, se tiver lá também, me mostre. A Bíblia não diz que Deus, você aceitou Jesus, você vai ficar rico. Alguém já leu isso na Bíblia? No plano terreno, não. Mas no plano espiritual, sim. Rico é pouco. Trilionários é pouco. A Bíblia diz que nós vamos andar em ruas com o que mesmo? De ouro, cravadas com pedras preciosas. Irmãos, é uma coisa incrível. Também não tem como descrever. Portanto, nós somos trilionários, espiritualmente falando. Porque esse então não é o propósito imediato de Deus. É claro que a Bíblia diz através do servo dele que sim, eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Queridos, Deus tem um compromisso para que todos os seus filhos vivam dignamente nessa terra que Ele nos deu. A riqueza é consequência de outras variáveis. Agora, o Filho de Deus, Deus tem um compromisso em abençoá-lo. Ah, mas eu não vou conseguir comprar o meu Camaro. Irmãos, eu não vou conseguir provavelmente comprar um Camaro. E mesmo que eu tivesse, eu não compraria. É muito dinheiro para um carro só. Mas enfim, isso é outra história. Mas o fato, queridos, que Jesus conta uma parábola, tá, de um homem que ele estava para colher uma grande colheita. E a Bíblia usa o termo assim, e ele arrazoava, ele falava assim com desdém, né, com ostentação, né? Ah, o que eu vou fazer para guardar todas essas minhas colheitas, né? Aí ele disse, eu já sei, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou encher de cereais. Aí eu vou dizer assim, minha alma, tens em abundância, toma, beba, farta-te. Aí Jesus conclui a parábola dizendo, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Imagina que coisa. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Queridos, eu estava lendo essa semana sobre um senhor chamado Paulo Leman. Não sei se é Leman ou Leman. É o empresário mais rico do Brasil. Patrimônio aproximado 100 bilhões. Você consegue imaginar um patrimônio de 100 bilhões? Ele é dono, entre outras empresas, da Ambev, que é a maior cervejaria do planeta. Dono da Brahma, da Skol, da Banhausen, uma série de coisas. Dono da Burger King e por aí vai. O fato é
Queridos, ele tem 74 anos. O mais incrível nisso tudo, queridos, é que, vamos considerar que pela graça de Deus ele viva mais 15, mais 20, ele chega aos 100 anos, mas ele vai morrer uma hora. Porque é bíblico. Está ordenado ao homem nascer e morrer uma só vez, vindo após isso o juízo final. Isso é bíblico. Ou morremos, ou seremos arrebatados. Não existe uma outra alternativa. Mas o fato, queridos, que aqueles 100 bilhões vai ficar tudo para trás. Não vai um realzinho com ele. E se ele ajuntou bilhões na glória, amém. Caso contrário, parafraseando Salomão aqui, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. O que adiantou isso tudo? Se ele não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Queridos, portanto, já terminando, que quando o pastor vem aqui na frente, é porque o tempo já está no limite. Não é isso, pastor? A gente vai convivendo assim, a gente vai aprendendo, né? Amém, glória a Deus. Assim, queridos, a prosperidade para o cristão é oposta da prosperidade de um ímpio, de um não cristão. O ímpio busca cada vez mais riquezas, status social, poder econômico, sem se importar com os outros. Às vezes, pisando nas pessoas, ou puxando, entre aspas, puxando o tapete de seus concorrentes. O cristão busca um coração renovado, novas atitudes, busca o reino de Deus, a vontade do Senhor, não pisa em seu próximo e, se preciso for, sofre prejuízo para não prejudicar ninguém. Isso é ser cristão. E, se preciso for, sofre prejuízo para não prejudicar ninguém. Portanto, eu entendo que próspero ou prosperidade, ela precisa de contemplar esses 4 pilares. Engana-se quem acha que apenas a riqueza é sinônimo de prosperidade. Queridos, existem muitas e muitas famílias abastadas vivendo uma vida totalmente infeliz. Porque isso, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, só nos resta uma expectativa de choro e ranger de dentes. Isso é o que a Bíblia diz. Queridos, portanto, se você quer ser próspero, construa primeiro, de forma bem firme, bem forte, bem firme, o pilar espiritual. O pilar espiritual bem forte, os demais virão por consequência. Virá o emocional, virá o físico e virá o financeiro. Mas o principal pilar é o espiritual. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor é maravilhoso, porque a